Governo autoriza aumento de até 5,6% no preço dos remédios. Desemprego sobe e agora atinge mais de 9.200.000 pessoas. Ambientalistas protestam contra a medida provisória aprovada pela Câmara que facilita o desmatamento da Amazônia. Promotoria pede indiciamento e internação de adolescente que matou professora a facadas em São Paulo. Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pede que a Rússia liberte jornalista preso sob acusação de fazer espionagem. Sucessão norte-americana fica confusa com o envolvimento do ex-presidente Donald Trump com a justiça. Hoje, 31 de março, brasileiros lembram do verdadeiro início das diretas já e da Revolução dos Militares. E os céus de Brasília ficarão coloridos até domingo com o circuito cultural de balões. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Uma medida provisória aprovada pela Câmara dos Deputados está sendo muito criticada hoje pelos ambientalistas brasileiros. O que passou pelos parlamentares simplesmente facilita o desmatamento de áreas da Mata Atlântica. O Senado Federal pode começar a analisar a partir da segunda semana de abril as medidas provisórias aprovadas pela Câmara dos Deputados durante o esforço concentrado realizado ao longo desta semana. São textos de autoria do governo Bolsonaro que estão para perder a validade. Entre as medidas provisórias aprovadas está a proposta que prorroga a adesão de proprietários e ocupantes de imóveis rurais ao programa de regularização ambiental. Só que esta proposta foi alterada pelo relator durante a discussão na Câmara dos Deputados. Uma das alterações permite desmatamento de áreas na Mata Atlântica para implantação de linhas de transmissão de energia elétrica, gasoduto ou sistemas de abastecimento público de água, sem necessidade de estudo prévio de impacto ambiental ou compensação de qualquer natureza. Para a Fundação SOS Mata Atlântica, que atua na proteção e conservação do bioma, a Câmara aprovou nesta quinta-feira um dos maiores jabutis da história. Para que todos entendam, jabuti é um termo popularmente utilizado para explicar a inclusão de um assunto alheio ao tema principal da proposta. A Fundação SOS Mata Atlântica critica a alteração da medida provisória e afirma que a Câmara esfacelou a lei da Mata Atlântica ao aprovar um dispositivo inconstitucional no meio de uma medida provisória. A organização afirma ainda que essa ação coloca o Brasil na contramão do que o mundo espera no que diz respeito à conservação do meio ambiente. O texto ainda pode ser modificado ou rejeitado no plenário do Senado Federal. Em função do feriado, na semana que vem não haverá votação no plenário da Câmara ou do Senado. De Brasília, Jaqueline Fonseca. Também existe um projeto de lei que está no Congresso para legalizar a mineração e a geração de energia em terras indígenas. O presidente Lula publicou hoje no Diário Oficial um pedido para que os parlamentares tirem da pauta o projeto apresentado 3 anos atrás pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Para Lula, o assunto não deve nem ser discutido. Com as mudanças climáticas e a falta de infraestrutura residenciais, o estado de São Paulo precisará ligar um alerta para os períodos chuvosos. Isso porque no período de um ano, o número de mortes no estado paulista quase dobrou. De acordo com um levantamento baseado nos dados da Defesa Civil do Estado de São Paulo, entre o dia 1º de dezembro de 2022 e esta quarta-feira, dia 29 de março, foram registradas 97 mortes em decorrência das chuvas no território paulista. A atual temporada de chuvas, marcada pela tragédia no litoral norte, contabilizou 94% a mais de óbitos após casos de deslizamentos, alagamentos e enxurradas em relação ao período de dezembro de 2021, quando houve 50 mortes. O aumento demonstra uma dificuldade do poder público em lidar com essa situação.
E essa dificuldade passa por diversos fatores, como, por exemplo, uma melhor elaboração de políticas públicas. Por outro lado, o governo do estado de São Paulo afirma que, por mais que o período de chuvas entre dezembro de 2022 e março de 2023 tenha sido um pouco mais intenso do que nos anos anteriores, os dados de mortos em decorrência das chuvas teve esse aumento por conta da tragédia no litoral norte. Isso porque, do total de mortes nesse período, 67% ocorreu no litoral paulista. O governo disse também que prevê investir em 2023 mais de 2 bilhões de reais em novas ações e na continuidade de obras complementares às ações dos municípios. Essas ações incluem na macrodrenagem e na construção de piscinões, implantação de galerias e canalizações. A ideia é revitalizar 3.000 quilômetros de curso d'água em 260 municípios paulistas e na manutenção dos 27 piscinões na região metropolitana. Foi inaugurado nesta sexta-feira na BR-101 ou Rio Santos o sistema de pedágio que elimina a necessidade de cabines físicas, que funciona da mesma forma que o Sem Parar e Veloy, por exemplo. A grande diferença é que não haverá cancela e nem limite mínimo de velocidade, ou seja, o motorista poderá manter a velocidade máxima permitida na via. Agora o mecanismo da concessionária CCR, que está ativo nas praças de Itaguaí, quilômetro 414, Mangaratiba, quilômetro 447 e Paraty, quilômetro 538, oferece duas opções para fazer essa identificação do carro. A primeira é com uma tag de radiofrequência instalada no para-brisa, como acontece nos demais serviços do tipo, onde o condutor recebe mensalmente uma fatura com a quantidade de pedágios que passou e seus respectivos valores. Já na outra opção, é quando o motorista passar pela praça e o sistema faz a leitura da placa e inclui no sistema da CCR. Daí, o usuário pode acessar as cobranças pelo site ou pelo aplicativo da concessionária. E o pagamento é feito diretamente nas plataformas através do Pix ou cartões de crédito e débito. Mas para isso, há um prazo. Quem não pagar após 15 dias corridos estará cometendo uma infração grave de trânsito, ou seja, 5 pontos na CNH e multa de R$ 195,23. Com relação ao valor da tarifa, varia de acordo com o tipo de veículo e é cobrado por praça. Por exemplo, carros de passeio durante a semana, das 6 da manhã de segunda-feira às 6 da tarde de sexta-feira, pagarão R$ 4,10 e em finais de semana e feriados nacionais, R$ 6,80. Para veículos comerciais é o mesmo, mas depende do número de eixos, ou seja, caminhões leves, ônibus, caminhões tratores, furgões e carros com reboque pagam R$ 8,20. Já os caminhões com reboque e caminhões tratores com semi-reboque de 8 eixos, o preço por trecho aumenta para R$ 32,80. Vale lembrar que motocicletas, motonetas, triciclos, bicicletas, ambulâncias e veículos oficiais estão isentos da cobrança. A ideia é que o serviço seja expandido para outras rodovias nos próximos anos. Receber uma multa de trânsito no Brasil, recorrer e sair vitorioso é mais difícil do que se imagina. Mas é bom saber que existem leis que garantem a suspensão da penalidade quando fica provado que os órgãos de trânsito falharam. Aliás, eles também erram. Em caso de multas por radares de fiscalização eletrônica, por exemplo, vale ficar atento na última vez que o aparelho recebeu a inspeção obrigatória pelo Inmetro. Muitas vezes, o radar que não foi inspecionado fica desregulado e aplica multas indevidas. No município de Alagoinhas, na Bahia, um único motorista tomou 25 multas, só que no mesmo dia, e acumulou uma dívida de mais de R$ 4.000. O motivo? Falta de inspeção do radar. Isso foi comprovado porque quando o radar captura a imagem da infração, não pode haver dúvida alguma. Ou seja, o flagra do ato infracional deve estar nitidamente visível. Então, se constar algum tipo de falha no mecanismo, é dever do órgão providenciar o cancelamento da multa.
De acordo com a resolução do Conselho Nacional de Trânsito, os requisitos para atribuir validade da aferição dos radares são: ter seu modelo aprovado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, atendendo à legislação metrológica e de trânsito. Assim, o equipamento recebe a certificação para que possa ser utilizado. Ser aprovado em verificação metrológica inicial pelo Inmetro ou entidade por ele delegada. Assim, é possível definir a aplicação específica do equipamento nos locais a serem determinados. Ser aprovado pelo Inmetro ou entidade por ele delegada em verificação metrológica periódica de acordo com a regulamentação técnica metrológica vigente, que se refere à supervisão anual dos aparelhos para que se mantenham dentro das homologações. Esses são requisitos suficientes para que o condutor possa juntar provas e montar sua defesa para solicitar a anulação da penalidade. E para recorrer a uma multa como essa, é preciso observar qual foi o órgão que o autuou e entrar com pedido de recurso junto à autoridade de trânsito responsável. Portar cópia da notificação de autuação ou da penalidade quando for o caso. Acessar o link para comprovar que a última inspeção tem mais de 1 ano desde a data da infração. E o auto de infração ou documento que conste placa e o número do auto de infração de trânsito. Se mesmo assim o caso for negado, pode recorrer a uma das juntas administrativas de recursos de infrações e entrar com pedido de defesa novamente. Um estudo mostrou que a exposição prolongada ao barulho de trânsito aumenta a hipertensão. A situação ainda é pior em ambientes com maior acúmulo de partículas finas e dióxido de nitrogênio. Para chegar até esse resultado, os pesquisadores utilizaram dados de um biobanco do Reino Unido e analisaram mais de 240 mil pessoas, entre 40 e 69 anos, que não sofriam de hipertensão até aquele momento. Também foi observado o nível de ruído diário que cada um dos participantes ouviam durante todo o dia, de acordo com a região que moravam e trabalhavam. Após 8 anos de investigação, eles descobriram que os indivíduos que moravam perto de estradas movimentadas foram mais propensos a desenvolver hipertensão. Também foi comprovado que o risco era cada vez maior conforme o volume do ruído se intensificava. Em ambientes com barulho e com o meio ambiente contaminado com gases poluentes, os resultados foram ainda mais graves. O que significa que a poluição também desempenha papel importante no desenvolvimento de hipertensão. Segundo os estudiosos, os resultados foram alarmantes e causaram surpresa em todos os envolvidos na pesquisa, principalmente na associação entre o ruído do tráfego rodoviário e a hipertensão. Para os cientistas, os dados encontrados na pesquisa fornecem evidências de maior qualidade para justificar o potencial de modificar o ruído do tráfego rodoviário e a poluição do ar. Portanto, o grupo deseja que as indústrias automotivas deem mais atenção para a saúde das pessoas e invistam em veículos mais silenciosos. E veja a seguir, desemprego sobe, agora atinge mais de 9.200.000 pessoas. E ainda, governo autoriza aumento de até 5,6% no preço dos remédios. A partir de hoje, o preço de cerca de 10 mil medicamentos disponíveis no mercado varejista brasileiro podem ser reajustados em até 5,6%. O ajuste é baseado no teto do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é a inflação oficial. Mesmo assim, segundo o sindicato, os remédios ainda estão perdendo para o IPCA, que nos últimos 10 anos subiu mais de 90%, e as farmácias tiveram que se contentar com 77%. O aumento de casos de dengue em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, acendeu o alerta nas autoridades de saúde. O assunto lá começou a ser tratado como epidemia.
Em todo o Brasil, o número de casos de dengue aumentou 53% na comparação com o mesmo período do ano passado. A região centro-oeste é a que apresenta a maior taxa de incidência da doença, com destaque para o estado de Mato Grosso do Sul, com ocorrência de 339 casos por 100 mil habitantes. Na capital foram registrados 1.200 casos em janeiro, 1.700 casos em fevereiro, 1.486 casos até meados de março. Uma pessoa morreu e mais um óbito está sendo investigado. O número de casos de dengue registrado nos 3 primeiros meses deste ano na capital equivale ao dobro da média para o período. E isso caracteriza uma epidemia. Diante desta situação, a CESAL ativou o Centro de Operações de Emergência para as arboviroses. Então a gente vem passando, nesses 3 primeiros meses acima do nosso limiar epidêmico. Isso já sinaliza uma situação de epidemia, porque quando a gente passa desse limiar, que é o limiar de segurança, é porque os casos realmente estão aumentando. A gente fala que é uma situação controlada porque ainda a gente consegue absorver toda essa situação dentro das nossas unidades de saúde. Médicos e enfermeiros das unidades de saúde de Campo Grande estão passando por capacitação sobre o manejo clínico dos pacientes e a notificação de casos de dengue. A Secretaria de Saúde também pediu reforço dos militares nas ações de combate ao Aedes aegypti. Estamos vendo com o Exército apoio em relação à força de trabalho para dar andamento nas visitas domiciliares. Todo o trabalho de visita domiciliar também continua sendo feito pelos agentes de endemias. Nas 5 etapas já realizadas da Operação Mosquito Zero, foram inspecionados quase 50 mil imóveis e eliminados mais de 100 mil criadouros. A campanha é realizada desde 2019, quando o município registrou mais de 40 mil casos de dengue. Então, não descartar lixo de forma incorreta em vias públicas, em terrenos abandonados, terrenos vazios, na beira de córregos, isso já contribui bastante conosco. E, principalmente, fazer uma vistoria na sua casa, pelo menos uma vez por semana, evitar de deixar material, principalmente material que você não ocupa mais, de forma aberta, ao céu livre. Vai utilizar aquele material, principalmente resto de obra, a gente percebe muito resto de obra, coloca num local coberto para que a gente realmente possa reduzir esses índices e voltar à normalidade na nossa capital. A dívida bruta do governo subiu mais 0,5% e atingiu a relação de 73% do PIB. No mês passado, o valor total da fatura passou dos 7,5 trilhões de reais. Isso sem pagamento dos juros. Segundo o Banco Central, que divulgou o balanço, o aumento pode ser explicado pela taxa de juros que atrai compradores dos títulos do governo. No último pregão de março, o que mais pesou foi a preocupação com as novas regras para controlar as contas do governo em substituição ao teto de gastos. E, por isso, o dólar encerrou esta sexta-feira em queda de 0,55%, cotado a R$ 5,06 na venda. E a Bolsa de Valores também fechou em queda de 1,77% aos 101.882 pontos. A inflação desacelerou na zona do euro. Em março, o índice dos 19 países que utilizam a moeda comum do bloco foi de 6,9%. Em fevereiro, acumulado nos 12 meses anteriores, estava em 8,5%. O que provocou a redução foi o preço dos combustíveis, mas todos os outros itens que os europeus levam para casa, principalmente alimentos, ficaram mais caros. E o custo de vida para quem vive em São Paulo subiu de novo. A avaliação foi divulgada hoje pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. Segundo o monitoramento da FEComércio São Paulo, o indicador apresentou variação de 0,6% no mês passado em relação a janeiro. Esse avanço foi pressionado principalmente por grupos como alimentos e bebidas, educação, aluguel, conta de luz, plano de saúde, todos com aumentos significativos registrados em fevereiro. A análise da FEComércio abrange toda a capital paulista e região metropolitana, que nos últimos 12 meses tiveram um aumento de quase 6% no custo de vida, ainda segundo o levantamento da entidade. E para entender esses números, acompanhe agora a análise do especialista. Por que o custo de vida em São Paulo e na sua região metropolitana é tão elevado?
Primeiro, é a questão da moradia, que pesa bastante nos orçamentos. Os gastos com saúde também estão bem acima da média nacional. E, nos últimos meses, tem peso a educação e também a alimentação. Então, esses fatores acabam encarecendo a vida em São Paulo e na sua região metropolitana. Se comparado aos demais estados ou cidades do país, né, Rio de Janeiro também está entre as mais elevadas, mas nada se compara aos gastos que são feitos em São Paulo, que de fato pesam demais nos orçamentos. A tendência é que alguns desses itens melhorem no decorrer do ano, sobretudo a educação, porque é sazonal, mas a moradia e a saúde continuam pesando bastante. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, recebeu representantes de vários setores da economia hoje na sede do Banco do Brasil, em São Paulo. A reunião aconteceu um dia depois da apresentação da nova regra fiscal. Haddad se encontrou ao todo com 7 representantes do mercado financeiro, com economistas-chefes de diferentes instituições do setor de energia, com o presidente da Federação das Indústrias do Estado e representantes do mercado imobiliário. A nova proposta do arcabouço fiscal foi um dos temas principais e, se aprovada, deve substituir o teto de gastos em vigor desde 2017. O governo federal tem 2 metas para tirar as contas públicas do vermelho, entre elas o controle das despesas do governo federal em até 70%. O projeto precisa da aprovação de deputados e senadores no plenário. Na segunda-feira, Haddad deve se reunir com o presidente Lula em Brasília. O ministro Fernando Haddad disse que o plano para ajustar as contas está sendo muito bem recebido pelos diferentes setores da sociedade e informou aos empresários com os quais conversou hoje que começou a elaborar um plano para ajudar o financiamento das indústrias. E a Volkswagen anunciou mais um período de férias coletivas. Por causa da baixa procura de veículos e a falta de componentes para a produção, a montadora decidiu ampliar o período de descanso, que deveria ser encerrado na próxima segunda-feira, nas fábricas de automóveis de Taubaté e de motores em São Carlos, no interior de São Paulo. Desde fevereiro, a Volkswagen já anunciou 7 períodos de férias coletivas em suas 4 fábricas no país. A taxa de desemprego no Brasil subiu. Nenhum segmento econômico abriu vagas e, por isso, entre dezembro do ano passado e fevereiro, o índice passou de 8,4% para 8,6%. Significa pouco mais de 9 milhões e 200 mil pessoas procurando emprego com carteira assinada. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, esse balanço interrompeu 20 trimestres seguidos em queda. Em fevereiro, havia 98 milhões de empregados, empregadores e funcionários públicos ocupados. E a força de trabalho, que inclui os informais e os microempreendedores, era de 107 milhões. Quando o assunto é rendimento, o número subiu apenas R$ 18 neste período, o que é considerado estabilidade. E o total real de dinheiro recebido neste período passou dos 275 bilhões de reais. Neste caso, houve uma queda de quase 1% no valor que ficou no bolso de cada um, que foi, em média, R$ 2.853. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu que o Supremo Tribunal Federal dê preferência de julgamento a 3 ações que tratam do combate ao trabalho escravo. Aras disse que é necessário dar uma resposta jurídica eficaz e prioritária de combate ao que ele classificou como um retrocesso social. Para endossar seu pedido, ele citou o aumento recente no número de resgates de pessoas nessas condições, apontando as 918 pessoas que foram resgatadas em condições análogas à escravidão entre janeiro de 2020 e março de 2023. Números recordes para um primeiro trimestre em 15 anos e uma alta de 124% em relação ao mesmo período do ano anterior. Por esse motivo, Aras solicitou que os casos sejam incluídos na pauta de julgamentos o mais rápido possível, preferencialmente no primeiro semestre deste ano. Em outro processo, o Supremo Tribunal Federal
busca definir quais os elementos necessários para a configuração do trabalho análogo à escravidão e qual a diferença desse tipo de trabalho para uma situação considerada degradante, a partir de um caso em que uma pessoa foi condenada por esse crime e depois absolvida. E veja a seguir, sucessão norte-americana fica confusa com o envolvimento do ex-presidente Trump com a justiça. E ainda, hoje, 31 de março, brasileiros lembram do verdadeiro início das diretas já e da Revolução dos Militares. Após o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ser indiciado por um grande júri da cidade de Nova York por conta de um caso de suborno, a política do país ficou estremecida. A acusação fez com que a corrida pela Casa Branca no ano que vem ganhasse uma nova agitação. As capas dos principais jornais norte-americanos amanheceram com a decisão jurídica de Manhattan, que abalou as estruturas do Partido Republicano. Isso porque o indiciamento de Trump coloca a corrida eleitoral para a presidência dos Estados Unidos de 2024 em uma nova fase. Mesmo nas cordas, o republicano prometeu continuar na disputa à Casa Branca, mesmo diante de acusações criminosas. Isso porque as acusações, no entanto, não impedem Trump de concorrer à presidência. Mesmo uma possível condenação não desqualificaria sua candidatura à Casa Branca. Mas o que os especialistas políticos do país defendem é que a acusação e os procedimentos legais subsequentes podem afetar a candidatura do ex-presidente, seja de maneira positiva ou negativa. Segundo informações apuradas pelos jornais dos Estados Unidos, Trump se prepara para ser detido na próxima terça-feira, dia 4 de abril, e passará pelo que nenhum outro presidente passou: ter suas impressões digitais coletadas e sua foto para a ficha policial. O possível espetáculo da aparição de Trump pode dividir ainda mais o país mais poderoso do mundo, já que em um comunicado, o ex-presidente dos Estados Unidos afirma que está sofrendo perseguição política e interferência eleitoral no nível mais alto da história. Trump, favorito para ser o candidato republicano em 2024, está sendo acusado de ter pago $130 mil, cerca de R$682 mil, a uma acompanhante nas semanas prévias às eleições de 2016, para que ela se mantivesse em silêncio sobre um suposto relacionamento extraconjugal. Esse pagamento não seria ilegal, mas na prática, o dinheiro foi justificado como honorário advocatício para um de seus advogados para tentar esconder a natureza do pagamento, que pode ser considerada criminosa. Além disso, o pagamento indireto também seria uma tentativa de esconder essa relação dos seus eleitores. O indiciamento é o resultado de uma investigação policial e do FBI que reuniu evidências suficientes para sustentar a acusação. Ser indiciado não significa que a pessoa é culpada, mas apenas que há motivos para levá-la a julgamento. O ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, agora é réu em processo em que é acusado de assédio sexual a funcionárias do banco. O caso tramita na Justiça Federal do Distrito Federal. Em nota, o advogado José Luiz Oliveira negou todas as acusações e disse que não tem dúvidas de que o seu cliente será absolvido. A Promotoria de Justiça de Taboão da Serra, em São Paulo, pediu a internação compulsória do adolescente de 13 anos que atacou e matou a facadas uma professora na segunda-feira. A decisão levou em conta alguns atos infracionais supostamente cometidos por ele no período em que estudou em outra unidade escolar. Um mês antes de atacar a escola Tomásia Montoro, na Vila Sônia, zona oeste da capital paulista, o menino já havia feito ameaças de ataque quando ele estudava na Escola Estadual José Roberto Pacheco, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. No episódio, que aconteceu no dia 28 de fevereiro, uma funcionária da escola registrou um boletim de ocorrência relatando o comportamento suspeito do jovem nas redes sociais e acionou também o Conselho Tutelar e a promotoria. Durante aqueles dias, uma promotora determinou que fosse feita uma avaliação psicológica do adolescente
e que a escola apresentasse um relatório sobre as medidas adotadas em relação ao estudante. Mas nenhuma das determinações foram cumpridas, já que seu pai mudou o adolescente de escola. No dia 6 de março, o Conselho Tutelar informou ao Ministério Público a mudança de domicílio da família do adolescente e, por isso, o caso saiu da Promotoria de Taboão da Serra e foi transferido para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Apesar da primeira denúncia ter chegado ao órgão no dia 28 de fevereiro, apenas após o ataque de segunda-feira, as devidas providências foram tomadas. Segundo especialistas, o caso é uma evidência da necessidade de diversos adolescentes passarem por acompanhamento psicológico. Uma pesquisa divulgada recentemente pelo Datafolha mostrou que de cada 5, 3 estudantes no Brasil precisam de apoio psicológico. A grande maioria deles tem dificuldades de controlar as emoções, como raiva e frustração. Depois de 5 anos, as Forças Armadas brasileiras retomaram a prática de não comemorar a Revolução de 31 de março de 1964, que implantou uma ditadura no país. O Ministério da Defesa informou às tropas que haveria punição até se alguém transmitisse mensagens nas redes sociais. 59 anos atrás, no dia 31 de março, os militares deram o golpe. Destituíram o presidente João Goulart, que era de centro-esquerda, e estava no lugar de Jânio Quadros, que havia renunciado. Mas ele era da esquerda e não poderia ficar. O medo alegado por vários setores da sociedade era o comunismo. Vários mandatos foram cassados e o Congresso fechado em 3 ocasiões diferentes. Apenas 2 partidos poderiam continuar funcionando, o MDB e a Arena. E a escolha do novo comandante da nação passou a ser exclusivamente de um colégio eleitoral, formado por deputados e senadores. Nada de voto popular. Foi através deste sistema que 5 militares presidiram o Brasil: os marechais Castelo Branco e Arthur Costa e Silva, além dos generais Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e João Batista Figueiredo. Foi Ernesto Geisel quem acenou com a abertura desde que lenta e gradual. Mas em 1983, 40 anos atrás, o deputado Dante de Oliveira, do MDB do Mato Grosso, tentou acelerar o processo. Apresentou a proposta das diretas já para que o povo voltasse a eleger seus representantes livremente. Foram 41 comícios nas ruas, reunindo políticos como Tancredo Neves, Luiz Inácio Lula da Silva, José Sarney, Fernando Henrique Cardoso, Franco Montoro, Orestes Quercia e Ulisses Guimarães, além de artistas como Milton Nascimento, Caetano Veloso, Ziraldo, Fernanda Montenegro e Chico Buarque. No dia 25 de janeiro de 84, aconteceu a maior manifestação popular no Brasil. 1,5 milhão de pessoas caminharam da Praça da Sé até o Vale do Anhangabaú, em São Paulo, para pedir de volta o seu direito de votar. 5 mil! Queremos eleger o presidente do Brasil! Que beleza! Mas nada disso adiantou. O painel mostrava a derrota. A emenda teve 298 votos a favor, 22 a menos do que os 320 necessários para ser aprovada. A derrota foi selada principalmente pelos 113 deputados ausentes. E o presidente escolhido mais uma vez pelo colégio eleitoral. A vitória foi do civil Tancredo Neves, mas ele morreu. Em seu lugar, tomou posse José Sarney. Apenas com a Constituição de 88 foi restabelecido o voto universal. Aconteceu como queriam os militares, de maneira lenta e gradual. Mas o primeiro eleito foi Fernando Collor de Mello. O eleitor
continua treinando. Nós haveremos sim, minha gente, de reconstruir o nosso país para recuperarmos a confiança no seu verdadeiro destino. E veja a seguir, mais da metade dos brasileiros exageram na hora de colocar sal na comida. E ainda, os céus de Brasília ficarão coloridos até domingo com o circuito cultural de balões. O presidente norte-americano Joe Biden pediu hoje que a Rússia liberte o repórter do The Wall Street Journal preso sob acusações de espionagem. Ele está detido em Moscou enquanto aguarda julgamento. O correspondente do The Wall Street Journal foi preso sob acusações de espionagem e está detido em Moscou enquanto aguarda julgamento. Questionado por repórteres sobre qual era sua mensagem para a Rússia em relação a Gershkovich, Biden disse: libertem ele. Já o jornal americano ressaltou em um editorial publicado na madrugada de quinta para sexta-feira expulsar o embaixador russo em Washington, assim como os jornalistas russos que trabalham aqui, seria o mínimo que deveria ser feito. O texto do The Wall Street Journal acrescenta: o momento escolhido para a prisão parece uma provocação calculada para irritar os Estados Unidos e intimidar a imprensa estrangeira que ainda trabalha na Rússia. Ivan Gershkovich tem 31 anos e é filho de imigrantes russos. Ele é conhecido por seu rigor jornalístico e foi detido em Ekaterimburgo, a quarta maior cidade da Rússia. De acordo com a agência de notícias estatal russa TASS, o repórter negou as acusações de espionagem em uma audiência perante um tribunal de Moscou. O jornalista americano está em prisão preventiva até 29 de maio, medida que poderá ser prorrogada à espera de um possível julgamento. Segundo a TASS, o assunto foi classificado como sigiloso, o que restringe a publicação de informações sobre o tema. A União Europeia, por meio de seu chefe da diplomacia, Josep Borrell, condenou a prisão de Gershkovich. Acredita-se que Ivan Gershkovich seja o primeiro jornalista estrangeiro detido por espionagem na Rússia pós-soviética. Caso seja condenado, o correspondente pode pegar até 20 anos de prisão. A prisão dele é mais um ponto de tensão no confronto do Kremlin com o Ocidente em meio à guerra promovida por Moscou na Ucrânia. O governo brasileiro decidiu não assinar um documento da Cúpula da Democracia que condena a Rússia pela invasão da Ucrânia e exige que o país retire imediatamente todas as suas tropas da guerra. O evento, organizado pelos Estados Unidos, teve como objetivo reforçar a democracia no mundo e combater o autoritarismo. O presidente Lula se recuperava de uma pneumonia e não pôde comparecer ao evento, mas mandou uma carta para os organizadores. O governo brasileiro não concordou com o foco dado ao conflito e acredita que as discussões devem ocorrer somente na Organização das Nações Unidas. Agora é oficial. O presidente Lula vai embarcar a uma viagem à China no próximo dia 11. O retorno está previsto para o dia 15. O presidente deveria ter ido no último domingo, mas cancelou por causa de uma pneumonia. Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência, está confirmada uma reunião de Lula com o presidente chinês Xi Jinping e no dia 26 ele vai até Portugal. O assunto agora é comida. É difícil encontrar alguém que não goste daquele feijão bem temperado ou aquela mistura saborosa. E atenção, um estudo demonstrou que no prato de mais da metade dos adultos brasileiros tem várias pitadas a mais de sal. O dado é de um novo estudo conjunto entre pesquisadores da Universidade de São Paulo, Universidade Federal de São Carlos e Instituto Pense. A pesquisa mostrou que 56% dos adultos com mais de 20 anos ultrapassam o limite recomendado pela Academia Nacional de Ciências, Engenharia e Medicina dos Estados Unidos, que é de 2.300 miligramas por dia. Foi demonstrado que o consumo do sódio ocorre principalmente por meio do sal de cozinha e que os principais alimentos que aumentam o consumo é o pão francês, ou de sal como é conhecido em algumas regiões, no feijão, no arroz e no bife. É bom lembrar que o excesso de sódio é um fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares como hipertensão e AVC.
Dessa forma, a pesquisa demonstrou que diminuir o consumo é uma das intervenções mais efetivas em termos de custo-benefício para reduzir a incidência dessas doenças. Os especialistas indicaram no estudo algumas formas de reduzir o consumo do sal, como, por exemplo, reduzir gradativamente a quantidade usada no preparo de alimentos, trocar por outros temperos como ervas secas ou até mesmo frescas, evitar enlatados e optar por conservas ao vapor. E experimentar alternativas ao pãozinho, como, por exemplo, a tapioca e o cuscuz, que são preparações que conseguimos controlar a quantidade de sal. A boa notícia é que é possível aprender a consumir menos sal e treinar o paladar para apreciar o sabor real dos alimentos. Também é importante reduzir o consumo de refeições prontas e de embutidos, já que elas contêm não só uma grande quantidade de sódio, como também de conservantes. A Igreja Internacional da Graça de Deus na Bahia vai participar amanhã da campanha de doação de sangue no estado. Por isso, fica o convite aos nossos irmãos baianos para, em um gesto de solidariedade, comparecerem a qualquer unidade do Hemocentro, sem esquecer que um único doador pode ajudar até 4 pessoas. Doar sangue é salvar vidas e uma única doação pode ajudar até 4 pessoas. E é com o intuito de poder participar deste ato de solidariedade que membros da Igreja Internacional da Graça de Deus de todo o estado da Bahia participam neste sábado, dia 1º de abril, da campanha de doação de sangue, o Dia da Verdade. A ação foi antecipada aqui em Teixeira de Freitas. O grande intuito desse projeto, doação de sangue, é para nós salvarmos vidas. Porque nós cristãos entendemos que a vida é muito importante, E Jesus, ele foi o maior doador. Está escrito lá em 1 João 3,16, que nisto nós conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar vida pelos nossos irmãos. Entendemos que esse gesto de amor, de solidariedade, doarmos sangue, é um gesto sublime que agrada a Deus. Por isso, nós da Igreja Internacional da Graça de Deus, foi um projeto que Deus colocou no coração do pastor Henrique, o gigante da fé, o nosso líder estadual, e por isso nós estamos aqui, esse dia tão especial, esse dia tão marcante, na vida de todos os irmãos que se disponibilizaram para doarmos sangue. E o seu Gilson, ele já era doador de sangue já há algum tempo, mas ficou sem doar durante um período. E graças a essa ação da Igreja Internacional da Graça de Deus, está voltando hoje a doar sangue. Seu Gilson, esse processo ficou quanto tempo, mais ou menos, sem estar participando dessas ações? Uns 3 anos, mais ou menos. E foi exatamente essa ação que fez com que o senhor retornasse. E fala um pouquinho sobre a importância desse processo. A importância desse processo é por causa que doador de sangue é vida, E dar vida a 4 pessoas, eu já fiz a doação. A juventude também marcou presença. São jovens que vencem. Adrian já é doador recorrente. É um processo muito gratificante, Você ter a sensação de estar ajudando as outras pessoas. E com isso também você ganha a questão dos exames, para saber como é que está seu sangue, se tem alguma coisa. Então é muito gratificante ter essa sensação de estar ajudando o próximo. Que é muito tranquilo doar, lógico, se você sentir uma dorzinha para quem não é acostumado à questão da agulha, mas o valor que essa doação traz é muito mais importante do que essa dorzinha que a gente sente. E para poder participar dessas campanhas é necessário seguir algumas regras. A gente está aqui com o doutor Diego Julian, ele que é médico aqui da Hemoba de Teixeira de Freitas. Doutor, inicialmente gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essa questão da importância. Essas ações são importantes para poder manter o estoque, Essas ações aqui, nós temos uma região aqui que abrange 13 municípios, e a demanda de sangue para essa região é muito grande. Geralmente, num dia normal, temos uma quantidade X de doadores. Quando fazemos essas campanhas, aumentamos isso para 3 vezes mais. Então, é muito importante que isso aconteça sempre e com rotina. E quais são as regras para o pessoal que deseja participar de campanhas como essas, deseja também realizar a sua doação individual? Esteja em dias, com sua saúde, não tenha anemia, tenha se alimentado bem, a ingestão de líquido esteja em dia,
dormido bem e não ter nenhum problema grave, crônico de saúde. E aí está apto para doar desde que esteja acima dos 18 anos. Seja doador você também. Ajude a salvar vidas. Pratique este ato de solidariedade. A Igreja da Graça está fazendo esse movimento nesse dia 1º, muito forte. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu a sua vida para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, doar sangue é doar vida. Em uma bolsa salva 4 vidas. Vem doar, que com certeza Deus fica feliz com esse seu gesto de solidariedade. Eu quero convidar todos para que você entenda que a doação de sangue é um gesto de amor. Agrada o coração de Deus, é um gesto de fé, um gesto de amor. E eu quero incentivar você, para que você venha até o Hemoba, aqui Teixeira de Freitas, e faça a sua parte. E para encerrar mais uma semana, como sempre tensa em Brasília, nada melhor do que um circuito cultural de balões. O evento vai encher de cores a esplanada dos ministérios durante este fim de semana, para todos, democraticamente. Os céus da esplanada dos ministérios estão com um colorido diferente. Balões dominaram o eixo monumental nesta sexta-feira e chamaram a atenção de quem passou pelo local. Eu estava até tirando foto, né? Aí eu vi esses balões aí, eu aproveitei, tirei umas fotos, fazendo as filmagens, né? E para mim é uma novidade, né? Assim, ver assim ao vivo, né? E eu gostei muito. O balonismo é um esporte milenar, mas pouco acessível, por isso também não muito conhecido. Quer dizer, você já deve ter ouvido falar, talvez já tenha visto um balão, mas eu duvido que você já voou ou sequer conheça alguém que já voou de balão. Pois vai conhecer agora. Eu vou subir e vou te levar comigo. O balão de ar quente, né? Ele sobe através do calor da temperatura, que é 4 vezes mais interna do que externa. Então, quanto mais a gente aquece, mais ele sobe. Esfriou, ele vai baixar. O balão ele é muito seguro, né? Ele é o meio de transporte aéreo mais seguro do mundo. Por quê? Porque a gente tem um total controle através da temperatura. Então, é claro que é necessário alguns protocolos da aviação para que essa segurança seja exata, mas tanto é que a gente não vê, né, acidente de balão. Então, o balão realmente é considerado hoje o meio de transporte aéreo mais seguro do mundo. O primeiro circuito cultural de balonismo no Distrito Federal fica na esplanada dos ministérios ao longo deste fim de semana. Além de voos de balão, haverá feira gastronômica, artesanato e shows musicais gratuitamente para a população. O objetivo é trazer para o cidadão brasiliense esse espetáculo que a gente entende que, em contraste com o céu maravilhoso de Brasília, o balonismo é também um espetáculo à parte. Nós vamos ter à noite também o show chamado Night Glow, que é quando nós conseguimos visualizar esse fogo que sai do maçarico, iluminando todo o balão. Então são 5 balões e vão ficar à noite completamente iluminados e vai ser uma maravilha. É cultura, né? Cultura com o apoio da Secretaria de Cultura. O evento é realizado pela Associação Luta pela Vida, em parceria com a Secretaria de Cultura do Distrito Federal. O Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia em mais um mês. Um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Boa noite, fique na paz. Tchau.